O Em Off Podcast apresenta Musicologia, a história da música em todas as vertentes da arte. Vamos fazer aquele suspense, como se não tivesse nada no título, como se não tivesse uma imagem de quem a gente vai falar hoje, né? Tchan, tchan, tchan. Mas a gente vai seguir fingindo esse roteiro aqui, né? Vamos dar uma seguida. Mas hoje, gatas, temos aqui o 12 de dezembro, quando tá sendo saído postado. A gente tá gravando esse episódio dia 12, tá sendo postado dia 12, né? De dezembro de 2024. Seria uma data maravilhosa. É uma data, continua sendo uma data maravilhosa, né? Sim. Que comemora ali o nascimento de um ser maravilhoso que revolucionou a comunicação no Brasil, né? Aqui então já digo, nascido 12 de dezembro de 1930, lá na Travessa Bem-TV, do bairro da Lapa, aqui no nosso país, Rio de Janeiro. RJ, baby! Na central da cidade, né, do Rio de Janeiro. Então, capital do Brasil, meus amores. Então, aceita. Foi daqui que saiu o maior comunicador, acho que do universo, pode-se dizer assim? Ai, sim, concordo, Bi. Lá na sede do então Distrito Federal. Filho primogênito de um casal de imigrantes vindo lá de 1924, né, vindo pro Brasil. Alberto Abravanel, nascido em 1897, falecido em 1976, um imigrante judeu, sefardita, nascido na cidade de Tessalônica. Hoje faz parte da Grécia. E Rebeca Caro, nascida em 1907 e falecida em 1989, também judia, de origem safadina. Ai, acho que eu sou de sefardina. Ai, meu Deus. Sefardita. Nascida na cidade de Esmirna, hoje parte da Turquia. Ambos os pais nasceram como súditos do Império Otomano. Olha, já vem aí toda uma história, né, lá de trás. É enxadaça. Irmão, né, um dos filhos, né, mas também tendo vários irmãos, como Beatriz, a mais velha, Perla, Sara, mais conhecida como Sarita, né? Porque tem os dialetos de lá, os dialetos de cá, mas aqui é Sara, mas é Sarita. E Leon, pra gente, Léo, né? Que tem isso, tem essa diversidade de alguns nomes. A gente simplifica, né? Somos carioca, mas... E o Henrique, o mais novo. Mas de quem a gente tá falando ali? Senhor Abravanel, o que foi o mandatário do SBT. Ele foi apresentador, empresário, produtor, radialista, cantor e tudo que ele quis ser na vida. O homem dos domingos felizes. Ele criou os domingos pra gente, né? Foi ele que colocou o domingo lá no calendário da semana. Vocês sabem quem é, gente? Lá, 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 lá. Silvio Santos, vem aí, babies! O imortal para nós, maravilhoso. Vamos falar muito da história desse homem poderoso que fez história na telecomunicação brasileira. E foi da mãe dele, né, por parte da mãe dele que surgiu o Silvio, porque como a Ale falou, né, como é histórico, tá aí, é fato, não tem como mudar, mas o nome dele não era Silvio, era Senhor, né, e algo que em português significa, né, senhor. Eu acho que eu chamaria ele de Senhor Abravanel. Acho que tinha muita gente que chamava, né, de Senhor Abravanel, porque confundia Senhor, sim, Senhora. Aí eu ia gostar desse nome, Senhora. Senhora. Mas foi a mãe dele que surgiu isso, de chamar ele de Silvio, porque achava mais fácil. Em vez de ficar Senhor, chamava de Silvio. Mas o sobrenome também aí, que é artístico, né? O nome e o sobrenome é tudo artístico, tudo foi escolhido artisticamente. Surgiu um pouquinho mais pra frente na história dele, mas já a gente chega lá nessa parte. Esse sagitariano com ascendente à lua em virgem fez muita gente sorrir nos domingos. E olha que era aquele CLT de carteirinha que saía de um programa para o outro e não parava, não. Fala mais sobre ele, Bia. Senhor e o irmão Léo, né, que eram mais ali, eram os únicos homens, tinham que frequentar as escolas dos exércitos, as coisas aqui do Brasil, né, então eles frequentaram a escola primária Celestino da Silva, lá na rua do Lavradino, perto de onde moravam. Eles moravam na rua Gomes Freire, então é pertinho ali, sabe, tudo com brincadinho, tudo juntinho. Tudo centrinho, tudo centro.
E terminando o primário, estudaram na Escola Técnica de Comércio Amário Cavalcante, lá no Largo do Machado. Tudo muito juntinho, tudo aqui no nosso Rio de Janeiro, né? Fazendo história ali já desde o Largo do Machado. É garoto carioca, swing, sangue bom. Onde ele se formou técnico em contabilidade, ó. É o nome dos milhões, né, gente? O primeiro tipo de produto que começou a comercializar, muitas pessoas falam que ele, isso é história, né? Entrevistas também dele falando, assim, que tipo, ele já gostava muito de cinema, de teatro, essas coisas. Então, ele junto com o irmão também, que eles sempre aprontavam, né? Os irmãos, amiguinhos ali, ou ali pela Cinelândia, pelas coisas assim, invadir os teatros, as coisas, pra poder entrar de graça, pra poder ver, consumir arte, né? Desde lá dos primórdios, consumir arte, invadir essas coisas. E nesse furduncinho todo de estar frequentando essas coisas todas, ele começou a ver um senhor que estava sempre vendendo capinhas de título de eleitor, aquelas capinhas plásticas, aquelas coisas. Aí ele viu assim, vamos jogar assim pro dia de hoje, né? Porque lá antigamente era outra moeda. Mas vamos jogar assim, ele tá vendendo ali por R$5. Mas esse cara vai lá, compra um depósito por 2, então ele tá super faturando, ou seja, desde sempre a mente ali já trabalhando, né, de tipo, ser o maior comerciante do Brasil, como ele sempre fez, sempre foi uma vitrine aberta para as televisões, né, sabia fazer seu nome e os seus produtos. Mas aí voltando lá para a história, era mais ou menos isso, ele começou a ver isso, que o cara tava super faturando ali, ele falou que vou fazer igual, foi lá com os únicos R$5 que ele tinha, comprou 2 capinhas e saiu falando pela Lapa. As últimas, vamos vender. Ali começava já o espírito do camelô, né? De jogar, tipo, é a última, todo mundo já te olha e fala, eu quero aquilo ali. É o último, um montão de gente comprou. Mas mal sabiam que só tinha 2, que ele tinha acabado de comprar 2 e tava saindo pra vender. E vendeu as 2 e comprou mais, e assim foi começando esse espírito de empreendedor, né? É o nosso coach. Se a gente parasse um minutinho para... Assim, como nós pesquisamos a história de Silvio, e ela é muito longa e a gente não vai colocar nem a metade, né? Ai, não, nem dá, porque, não tem como, gente, é muita coisa. É uma história muito vasta, muito rica, muito linda, de superação. Então, quando a gente fala de Silvio, a gente para assim, cara, quer se inspirar em alguém? Vai estudar sobre Silvio Santos. Quer trabalhar com arte? Quer trabalhar com contabilidade, meu amor? Quer ser empresário? Vai estudar, vai pegar todos os aconselhamentos que tem aí na internet e vai ver quem foi Silvio Santos. E por nessa época tá meio que nessa democratização, após a ditadura, essas coisas todas, né? Ele envolvendo essas coisas de vender as capinhas de título de eleitor, essas coisas todas. Mas eu vi uma entrevista dele muito pautada que ele falou que ele percebeu que isso começou no tempo da escola, porque aí não foi de fato, o primeiro tempo de, nasceu o espírito ali naquela horinha, não. Na escola, ele já meio que já fazia isso, como eu falei lá no primário, né, já citei aqui antes, ele já vendia doce para as crianças, comprava doce e repassava, fazia troca, sabe, aquela coisa de criança mesmo dentro da escola, de passar um docinho, uma balinha, um negócio. Ali já começava o espírito dele de empreendedor até chegar aqui e ele ver de fato as coisas que estavam acontecendo na vida dele, né, então, é maravilhoso. E quando ele entra nessa vez de tipo, chamar a atenção, né, dessa lábia, né, desse vender o produto, de ser a sua própria vitrine, ele começou a chamar muito a atenção, até que começou a fazer e entrou para fazer um teste na Rádio Guanabara, chamada ali por alguns amigos, algumas pessoas próximas, e para fazer o teste para essa radiofônica. E você sabe da história dessa Rádio Guanabara? O que aconteceu com ele anteriormente? Silvio estava vendendo canetas, capinhas. Ele começou Ele estava na pista guerreando, nos corre dele. E nessa época, os patrulheiros vinham em cima, porque Camelô nunca teve paz. Na história, Camelô nunca teve paz. E ele foi preso, gente. Silvio Santos foi preso, e aí quando ele chegou lá na frente do delegado, você pensa que Silvio Santos ficou de bobeira? Silvio Santos desenrolou a saída dele, babies. Ele desenrolou, saiu, e sabe o que ele falou para o seu delegado? Que ele queria ser radialista. E dali, ele ganhou o telefone de uma pessoa que trabalhava nessa rádio da qual o Bieco vos fala, e aí ele conseguiu a primeira oportunidade dele. Sabe qual é o nome disso, meus ouvintes? Do limão, Silvio fez uma limonada e se tornou o maior ícone da nossa história. E foi lá que ele fez todo esse teste para rádio, passou em primeiro lugar, mas ali começando a trabalhar, ver como é que era o score, viu que, não, esse dinheiro aqui não dá pra mim, não tem como.
vou voltar a trabalhar com o meu camelô, que eu faturo muito mais com isso, né? Tá certo, você tem que ver. Porque hoje em dia, eu acho que é necessário essa educação financeira dentro das escolas, né? Sim, sim. Que, Mona, às vezes parece até uma piada o que eu vou falar, é engraçadinho, não sei o quê, mas é cômico se não fosse trágico. Muitas pessoas que não têm essa condição de ser informado dentro disso, né? De ser da contabilidade, né? De ser de dentro da contabilidade, mas aprender a lidar com o seu dinheiro, que eu acho que isso deveria vir lá da escola. Uma educação financeira. São pessoas que hoje em dia tá tudo completamente endividada, que gasta muito a mais do que ganha, aí é muito complicado, né? Essa educação, não é nem educação sentimental, é educação mesmo financeira que tá faltando nas escolas. Então é mais ou menos ter esse tipo de pensamento, o que é aquilo? Eu ganho tanto, eu sei quantos são os meus gastinhos por mês, né? Pra ser uma drag queen bonitinha assim, mas ainda continuar feia. Tipo, tem um custo. Como que eu vou gastar além desse custo no mês se eu não ganho aquilo ali no mês? Aí quando tu vê gastando várias vezes além no mês, né? Aí vai ver que uma hora aquilo ali vai dar ruim, você tá gastando muito mais do que você ganha. Ou seja, o Silvio tava meio que comentando, se vendo assim por alto, de tipo, se eu continuar aqui na rádio, eu não ganho o quanto eu ganhava lá no camelô. Eu faço isso daqui uma semana, né? Esse salário aqui da rádio de um mês, eu faço uma semana. Então, deixa eu voltar lá pra minha lábia do camelô da rua, voltar pra minhas canetas, pra minhas capinhas, né? Vou largar uma oportunidade? É uma oportunidade, mas a gente também tem que ter essa noção, né? De ver o que é cabível pro momento e o que não é. Ele preferiu ali dar, assim, um destaque mais pro dinheiro onde ele ganhava mais. Então, foi certo. Né? Foi completamente. Mas querendo ou não, também lá pro outro lado, né, dos lugares, assim, ele foi tendo acesso às outras coisas. Então ele volta pro camelô, voltando ali pra base dele de conforto, mas tendo também já uma visão mais ampliada do mundo, assim, de uma certa forma, né? Mas também no meio disso tudo de estar trabalhando, né, de estar faturando também o camelô, em 48, por causa do serviço militar obrigatório, né, ele serviu o Exército Brasileiro na escola de paraquedistas, lá no bairro de Deodoro, bem pertinho Deodoro, aqui de Madureira. Já morei por ali, por Ricardo, tu sabia, Alessandra? Sim, já visitei esse do nada. Que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Então foi onde ele se destacou com saltos consideráveis, bons, assim, tipo, ele era um saltador. Eu sei salto de vara. Eu adoro dar salto de vara. Isso é coisa pra sagitariano mesmo, gente. Foi livre. Ele e o Tony Tornado também foram recrutas do mesmo período do exército, sabia? Fechamento, gente. Que pesquisa funda. Bem funda. Foi tanta coisa que aconteceu de fato, né? Tipo, desde a venda ali na época eleitoral das capinhas, nesse descobrimento, né? De querer trabalhar com rádio, essas coisas todas. Tem até certas influências, né, Lê? Muitas influências e nome, né? Nome de pesos. Nomes de peso dessas influências da época, né? De grandes comunicadores da época era César de Alencar e Heber de Boscoli. A maneira como César se comunicava, né? Interagia com o público. Foi bem assimilar, sabe? O Silvio já catou, ele viu ali o pulo do gato. E nos programas de TV, né, durante os anos que vão se passando, o Silvio Santos apresentou as características inspiradas nos animadores da sua época. Então todo mundo tem seus divos e suas divas. Só basta você botar a sua essência ali, também não copiar, né, outra pessoa, você se inspirar e ter a sua essência, que essa é a chave mestra, pra ter tudo bem funcionando aí, pra você ser você mesmo, né, entregar o que você veio fazer no mundo. Acho que Silvio não tinha essa coisa de copiar, acho que Silvio sempre foi autêntico em tudo que fez. Até quando, de certa forma, ele estava repaginando algumas ideias. Que ele foi um cara que ele foi lá fora, voltou e trouxe de melhor para o nosso país. E acho que foi assim que ele provou. Tipo assim, a gente sabe fazer aqui também, do nosso jeito abrasileirado. E muito melhor. Sim. Por isso que ele sempre vai ser o nosso eterno Silvio Santos. E aos 18 anos, Silvio ele teve que interromper o trabalho como camelô, Bi. Sabe por quê? Ficou nessa. Ele foi servir o exército. Como a gente falou ali, né? Tipo, ele teve que dar essa parada de ganhar o dinheiro ali no camelô, naquelas coisas que teve que servir o exército brasileiro, aquelas coisas todas. Mas como foi o pós-exército do Garanhão? Vamos de Garanhão. Como ele teve diversas vivências com diferentes radialistas, animadores, artistas de rádio, né? Vários comunicadores. Ele atuou na Tupi,
Assim que Silveira foi transferido para a emissora, ele saiu do exército e não voltou mais para as ruas. Porém, o salário na rádio, sabe de que olha, era uma... Gente, o aqué era de 2.000 cruzeiros. E sabe o que acontecia com o Silvio? Não o satisfazia. Não saber o seu valor e não satisfazer com pouco, né? Tem isso, exatamente. A autoestima dele era lá em cima. Ele sabia que ele tinha potencial para conquistar o que ele quisesse. E assim aconteceu. Ele teve a ideia de vender relógios, joias, colares, sapatos sob medida. Eu sei que Silvio amava sapatos. E ele foi para os escritórios, repartições públicas. E nesse período ele conciliava ainda com as atividades, sabe, de vendedor e na rádio. Era o homem do corre. Imagina. Era o homem do Meu marido tem 2 empregos. Ai, que delícia, Iris! E depois da Tupi, Silvio foi para a Rádio Continental, vale, né, ressaltar que ele é babadeiro, né, um comunicador, né? Que contava com estúdios em Niterói. Sabe o que acontecia com o Silvio nesse período, B? Silvio pegava a barca de Niterói para o Rio à noite, gente, na noite. Imagina, ai, medo. Baby, sabe o que acontecia? Não, à noite, sério. Então, medo, tudo escuro, ai, meu Deus. Mas ele era luz, ele era luz, ele iluminava todos os lugares que passava. Ele teve a ideia de colocar um serviço de alto-falantes no Morro do Balandeira. É aquilo, porque pra época, né, não era uma coisa comum. Hoje em dia a gente tá dentro dos trajetos aí associados, coisas assim, mobilidade. A gente escuta uma música, uma coisa ou outra, mas antes, imagina você atravessar numa barca durante a noite, sem nenhum tipo assim de entretenimento. Mas né? sabe qual era o entretenimento, Bi? Ele colocava o serviço de alto-falante, não era no Morro da Bandeira, não. Era na barca mesmo, gente. E com a intenção de fazer propaganda de produtos no veículo. Olha a Jequiti aí, gente! Piscando na barca. Piscando, visionário. Gente, isso é muito bom estar revisitando a história de Silvio Santos. Você que está escutando a gente sabe que esse episódio está sendo feito com muito carinho. E para concretizar o seu planejamento... Sabe o que Silvio fez, Pi? Pediu demissão da rádio e conseguiu um acordo com a loja do aparelho. Onde fornecia ali as coisas de som, né, pra barca. Já, empreendedor e rede, né, desde sempre pra cima dele. Tinha Lei Rouanet não, babies. Era ele mesmo, era ele Deus. Ele fez o acordo, né, e contou com a ajuda de Celso Teixeira e de seu irmão Léo. E vocês que pensam que Silvio nunca parou nas suas funções de comunicador, apresentador e tudo mais, o próprio Léo, irmãozinho de Silvio, já atuou, já cobrindo umas fériasinhas, né? Enquanto o Silvio foi lá dar uma brincada, ele, né, Léo Santos, mais conhecido, né, como Léo Santos, mas o nome é Leon Abravanel, como o Bi falou no início do episódio. Ele também segurou lá as fériasinhas, as folgazinhas de Silvio na extinta TV Tupi. E também não foi só nessa época, não. Eles atuaram como locutores nas barcas, justamente porque Silvio já tinha pedido demissão. Então, Celso Teixeira e o Léo, seu irmão, eles atuaram nas barcas como locutores de serviço de alto-falante. Silvio, ele ocupou o cargo de corretor de anúncios. E foi aí que ele deixou de lado, começou a deixar, né, assim, esse lado do espírito do camelô. Não é que camelô não seja empreendedor, mas ele veio mais pro lado do empresarialismo. Foi uma coisa mais pra cima. E começou a explorar esse lado todo de empreendedor de negócios, né, de começar ali pela barca, de dar entretenimento pra barca, né, de comunicação para as pessoas que estavam ali durante a noite passeando pela barca, aquelas coisas todas. E após essas atividades como corretor de anúncios dentro da barca, o Silvio abriu um bar e um bingo na barca que ia até Paquetá, ou seja, ele estava ali fazendo de tudo, dando entretenimento, era bingo, era tudo para todo mundo e se tornou um animador durante os jogos nessas viagens, né, noturnas. Quem não ia querer pegar uma barca dessa animada? Foi daí que começou os navios, o navio do Roberto Carlos, o pessoal já pegou essa pegada de Silvio Santos lá atrás. Gente, vamos fazer um negócio com mais requinte, mais babadeiro, vamos investir, porque Silvio fez e deu certo. Ele visionário, mais uma vez provado aqui, gente, que Silvio era Silvio. E
foi lá em 950 que ele conseguiu seu primeiro cargo, não o primeiro, mas um cargo mesmo de locutor na rádio, sabe? Assim, um cargo, cargão, sabe? Que eu falo assim, olha que cargão, oficial. Mas O foi homem lá, do débito automático. que foi lá em São Paulo. A assinatura do contrato com o locutor na Rádio Nacional também situava na capital paulista e aconteceu em 54. Ou seja, ficou um tempinho ali, sossegou um pouquinho, né? Veio ali sossegar um pouquinho na rádio, porque ele ficava saindo, entrando. Aí sai e entra, vai e bota, e sente, tira, e vende ali, bingo aqui, mas ó, o gato, ele reviveu ali, né, filhas? Ele se reestruturou de tudo que tava ali. É aquilo, não ao comodismo. Sabe quando você tá naquela vidazinha de tipo, ai, vou ficar empurrando aqui com a barriga? Não, você tem que ver o que é melhor pra você. Pode botar algumas coisas em risco, a gente tem que botar algumas coisas em jogo, assim, ver o que daqui pode ser arriscado pra mim, né? Onde eu posso botar meu pé, não sei o quê, porque a gente não pode dar não tem assim um manual Silvio Santos, não vai dar certo pra todo mundo. É você ter jogo de cintura. Essa força que ele sempre teve, você, saúde mental. É uma resiliência também, né? No meio disso tudo, de grande. saber lidar com tudo ali que tava acontecendo e ó, isso daqui não é bom pra mim, deixa eu sair, mas aqui ele ficou uns 4 aninhos ali naquela rádio e foi vendo, gato. Só se estruturando. Mas é aquilo, há quem pensa que ele parou por aí, não parou não, meus amores. Para completar sua renda, ali com o dinheiro que estava ganhando na rádio, né, lá em 54, por ali, ele criou uma revista, só isso. Deixa eu criar uma revista aqui do nada, deixa eu criar. Dado o nome de Brincadeiras para Você, que continha palavras cruzadas, charadas e atividades de passatempo. Nesse período, ele também fazia shows em circos como animador. Ou seja, se o Ken da Barbie fosse alguma coisa importante no mundo da Barbie, né? Seria o Ken e 100 milhões de profissões. Seria o Silvio Santos. Porque, gente, olha o que esse homem fez. Que ótimo raciocínio, Bia. E foi a partir daí, né, que o Manoel de Nóbrega convidou ele para ser seu animador em um programa de grande audiência na rede nacional, de rádio, né, assim, nacionalmente. Tipo, um programão de tipo, Mona, vem aqui, bota tua cara no sol, porque se você não botar a cara no sol aqui agora, não vai ficar conhecida, vem fazer teu nome. E ele, sem pensar nenhuma vez, né, foi. E o quadro era Cadeira de Barbeiro, popular na época por ser crítico e costumes apolíticos, né, tipo, de costumes e coisas políticas. Criticava mais ou menos esse ladinho assim, você tá aqui na cadeirinha do barbeiro e vamos conversar, sabe? Uma coisa assim bem intimista. Mas aí, monas, Manoel de Nóbrega foi um nome muito importante para a carreira de Silvio Santos. Não foi, Helena? Foi o cara que mudou a história de Silvio Santos. Manoel de Nóbrega, ele foi... Primeiro que ele foi pai, né? Não, ele é pai, né? Sempre será. Sempre será. Pai de Carlos Alberto de Nóbrega, o homem do Banco da Praça. Quem conhece sabe. Isso, ele nasceu dia 18 de 2 de 1913, radialista, empresário, jornalista, ator, escritor, humorista e compositor político brasileiro. Só que essa amizade, ela trouxe um elo muito forte, não só financeiro, mas também como familiar, que eu acho que tenho certeza que Manoel foi um dos melhores amigos de Silvio. Sim, com certeza. E o Baú da Felicidade, ele foi criado por Manoel. Inicialmente, a empresa fornecia o baú com diversos produtos pelo pagamento mensal de carnês, né? O pessoal já começou a se identificar no início da história. A idade aparecendo. Depois de um tempo, o negócio enfrentou uma crise financeira das brabas e foi aí que o Silvio Santos falou assim, eu posso mudar essa história, eu posso fazer esse negócio funcionar do meu jeitinho. Bem tudo, né? Sim, o Silvio Visionário percebeu que se o Baú da Felicidade tivesse uma boa administração, coisa que ele, como um bom contador, sabia fazer, ia se tornar um negócio bastante rentável. E após conseguir a ajuda de Nóbrega a contornar a situação, Silvio recebeu de presente a empresa de seu amigo diante de seu esforço em reerguê-la. Imagina, né? Que coisa mais honrosa! Ele viu o nome dele ali, que né? Amizade, que aquilo amizade. Que tu vê, as pessoas que você pode confiar naquilo que é seu, né? Que, sim, tipo, ele trabalhou pra Nóbrega como se fosse dele, reergueu como se fosse dele. Eu não queria saber que, tipo, não é meu, não vou fazer o mínimo. Não, tô aqui junto, vamos somar, né? Vamos subir. Vou fazer até uma declaração de love friends. É igual eu e Bia. Se tiver muito dinheiro na minha conta, a única pessoa que vai poder fazer o Pix, sem ser eu, é ela. Não tem jeito. Eu comprando uma
maquiagens. Aí acabando com o meu dinheiro, saldo 00. Que ódio. Vamos voltar pro Silvio. E em 1959 foi feito o registro do baú da felicidade em nome de Silvio Santos. Senou Abravanel, conquistando, né? Galgando mais um degrau. Foi feito o registro do baú da felicidade. A empresa iniciou o seu funcionamento na rua 13 de maio, no bairro de Boa Vista, em São Paulo. Achou que era no Rio de Janeiro do centro, né? Não, ele já estava em SP. Fazia shows em circos e compartilhava nesses espaços informações sobre o seu negócio para poder a empresa crescer e ficar conhecida pela cidade afora, babies. E fez. Era propaganda da Jequitinha de novo. Fez o nome, né? Deu o nome ali em cima disso tudo. Pegando um ganchinho de um assunto bem delicado, uma coisa muito linda de se falar é que, linda e triste, mas é uma coisa assim que Silvio sempre fazia, ele sempre mantinha um contato. Isso foi colocado até no filme que foi feito em homenagem ao Silvio, uma cena que eu achei muito linda que foi o Rodrigo Faro que deu vida, né, ao personagem, né? E tem uma cena que ele se coloca sempre olhando para uma foto de Manuel de Nóbrega, com muito respeito, com muita honra a tudo que ele conseguiu construir. Então era uma amizade que ela passou, sabe? Assim, ela chegou atravessou, né? Sabe? Ela chegou numa fase assim que o amor é muito, sabe, imensurável. E uma coisa que eu queria falar é que Silvio Santos, ele honrou tanto essa amizade que no final da vida de Manuel de Nóbrega, que ele faleceu em 1976 com câncer, Silvio não mediu esforços para poder ajudar esse homem, sabe, nos seus tratamentos. Infelizmente eles perderam o Manuel na época, mas Silvio estava ali do lado dele até o último dia da vida dele. Isso, então, a gente vê um lado do Silvio Santos, né, do Senou Abravanel, de um lado que ele não gostava muito de expor para a sociedade. Era um homem da alegria, era um homem, sabe, que sonhar, sorrir, brincar, era um bordão de vida dele, né? Era o ideal de vida dele que ele passava para o povo brasileiro. Então você vê um homem, como eu vi numa reportagem, Carlos Alberto de Nóbrega falando que Silvio se envergonhava de dizer que estava fazendo pelo próximo, ele não gostava, era algo que deixava ele meio sem graça. Como é que se fala, Bi? Fugiu a palavra agora. Quando a pessoa fica meio constrangida, sabe, por estar fazendo a bondade. Eu acho que isso é um sentimento tão genuíno, porque você não quer que... É aquela história, eu estou fazendo bem, sem olhar a quem, ninguém precisa estar fazendo o que minha mão direita faz, nem a esquerda, e eu sou assim. É o cara, é o Silvio, gente. E foi lá em 61 que ele teve o seu primeiro programa na televisão, né? Partindo ali, saindo da rádio, vindo pro audiovisual do gato. Aí, entregando os visuais. E o seu primeiro programa foi o Vamos Brincar de Forca, que era exibido pela TV Paulista, né? Após a compra das primeiras horas ali de programação, né? Pra aparecer, pra vender no dominical. Era um programa dominical já, desde sempre ali já começando no domingo. Alegrando os domingos. E também pela TV Paulista, né? O comunicador deu início a seu famoso programa Silvio Santos, que também já veio começando... eu já adianto que é um programa aí que já entra pro Guinness Book, né? No livro dos recordes aí do mundo, de mais longevidade. É o programa do Silvio Santos, gatas. E não tem nenhum mais acima disso. É o dele, não tem mais nada além. Em 65, ele estreou no programa nas noites de quarta-feira pela TV Tupi, e a atração contou com os seguintes nomes ao longo do tempo, né? Vários quadrinhos: Festa dos Sinos, Sua Majestade, o Ibope da Cidade era contra a cidade e Silvio Santos diferente. Era muito... Pela vida de Silvio Santos, ele passou por mais de 120 quadros apresentados por ele, né? De programas, uma máquina de produzir. É uma máquina de visuais, de todo. E você, criador de conteúdo que se sente cansado, pega essa história e leva pra tua vida e vai produzir. Imagina você ter mais de 120 títulos assim na sua... Decorar isso tudo, meu Deus, é muita figurino, coisa. acho que ele ficava só com um, era de troca de figurino, ia lá no Jaça fazer cabelo, que correria. É toda uma equipe, é todo um trabalho por trás, né? Mas ali no seu maior pico de audiência, que o nome dele foi ficando famoso, ai, que ódio!
A produção tá falando aqui no meu vídeo, a gente não falou a origem do nome de Silvio Santos. E de fato, né, fomos indo aí, deu uma atravessada. Mas deixa eu só puxar, eu dou uma puxada aqui, eu dou uma sambada. Lembra que eu falei pra vocês que a mãe do Silvio chamava ele de Silvio, em vez de Senor, né? Pra ela era muito mais fácil ficar chamando ele de Silvio. Então eu já tinha mais ou menos esse apelido com ele, levava esse apelido com ele. Era mais fácil de decorar, de falar, né? Mas o sobrenome artístico de Silvio Santos, né? Ou Santos em si, que isso não tem no nome dele de fato, né? Ele foi chamado numa época para participar de um programa de calouros comandados pelo apresentador Jorge Cury, né? E o produtor Mário Ramos. Tendo dito momentos antes de entrar no ar, ele parou ali e pensou de tipo um sobrenome, alguma coisa assim, e pensou assim, que todos os santos me ajudem, né? Tipo assim, que todos os santos agora estejam comigo. É uma estreia ali num programa, sabe aquela ligação espiritual que a gente tem, assim, de alguma coisa maior da gente. Necessitamos. E daquilo, e assim nasceu o sobrenome Santos, ou seja, o Silvio veio da mãe e o Santos veio. Eu acho que veio muito dessa crença, né, de acreditar no sobrenatural, de alguma coisa que rege. Os santos, assim, no geral, de tipo, ó, os santos estão na minha frente, estão me protegendo, então é Silvio Santos. Silvio era um homem muito espiritualizado, muito à frente do seu tempo. E ele era praticante do judaísmo, mas ele também frequentou igrejas evangélicas, ele rodou, ele era um homem babadeiro, ele sabia do que estava fazendo, ele sabia o que tinha com ele, o que regia ele tinha dimensão, de que era algo maior que as pessoas poderiam entender, ele tinha o dom da fala. Então o Silvio tinha que verbalizar, tinha que passar a ideologia dele para o público. Facilmente, se Silvio, né, se candidatasse, ele virava um presidente assim, rapidinho. E não ia vacilar com o povo, não, porque Silvio amava o povo. E foi ali nesse alto, né, voltando aqui pro que eu tava falando, que ele tava ali no auge, né, do Silvio Santos. O nome Silvio Santos, de fato, já estava sendo muito conhecido, muito falado nos domingos, né, principalmente, assim, toda a programação, que nessa época, ali de 68, mais ou menos, o programa do Silvio já contava com vários quadros que eram ali já hits pra época. Os galãs cantam e dançam, Cuidado com a Buzina, Namoro no Escuro, Casais na Berlinda, Sua Majestade, A Criança, e assim vários outros, não vou seguir aqui falando sobre... Mona, 120 quadros, 120 programas diferentes, nomes aí, é muita coisa, é uma carreira gigante, né? Mas descrevendo mais ou menos os quadrozinhos que fazia, porque aquilo, às vezes hoje em dia pode ter uma copiazinha, uma coisa, que Silvio Santos fez lá atrás, né? Aí Porta da Esperança. Quem nunca teve esperança com a Porta da Esperança? Até hoje eu tenho. Mas no quadro Boa Noite, Cinderela, né? Que focou muito na emoção do público, a fazer com que as garotas, assim, de família, uma coisa assim mais pobrinha, igual eu. Uma coisa assim mais... saía ali pra ter um dia de princesa. Não entendi. Elas tinham um dia de princesa. Então essa coisa que a gente usa hoje, assim, essa falácia, assim, dia de princesa, botei meu dia de princesa, não sei o quê. Era desde essa época, meu amor, com o Silvio Santos fazendo ali as gatinhas ter o dia delas de princesa. Olha, esse homem, não tem como não copiar Silvio Santos, não tem como tentar pegar essa influência aqui foi de Silvio Santos. Não tem comunicador, locutor, radialista, desbravador da fala, que fale assim, não tem uma influência de Silvio Santos. Você que está começando a vida agora, vai estudar sobre Silvio, que você só tem a enriquecer o seu trabalho. Também Sinos de Belém se tornou um dos quadros mais populares dele da época. Muitos e muitos quadros. Era hit, Mona, era o nome dos domingos. Sabe quem? Será que hoje em dia existe algum nome de domingo, assim, de fato? A gente conhece, sei lá, né? Agora que o Luciano Huck tá no lugar do Faustão. É só os calores, todo mundo quer. Mas tô falando assim, hoje em dia tem algum nome, não existe mais um nome assim que seja, o domingo é dessa pessoa, né? Não tem como. Não vem. E todos eles, parece que assim como o Silvio chegou e falou, todo mundo vai ver jornal na mesma hora, ele bate o martelo, né? Assim, essas coisas. Assim como o Silvio já sabe, resolveu vários BO da televisão por ele mesmo, porque ele era o chefe, ele era o apresentador, ele era o cara. Eu tenho certeza que... acho que ninguém vai falar assim, poxa, a gente fez alguma coisa que a gente não copiou.
a gente respeita a história do Silvio, dá continuidade a esse legado, cada um dentro do seu íntimo, ali, da sua peculiaridade, e vai produzindo TV, vai fazendo o negócio acontecer, mediante a esse legado, esse aprendizado que Silvio deixou para nós, comunicadores. E assim como nesses destinos de Belém, essas coisas todas, já fazia o uso de aviões, de helicóptero, para fazer parte das atrações, de tudo assim, na realização dos desafios, né? Ele já chegou a subir. Isso daqui só me lembra uma coisa, porque era da minha época. Lembra quando o Gugu foi na mão? Foi o Gugu ou foi o Didi? Acho que foi o Didi que foi na mão do Cristo Redentor. Acho que foi o Didi, já tava lembrando errada. Não, acho que o Gugu passou também por perto. Foi alguma coisa assim, né? Acho que o Gugu também fez, né? Gugu era babodeiro, né, gente? Mas uma dessas atrações, o Silvio, ele chegou a subir numa escada de bombeiros de até 15 andares de um prédio, né? Assim, de que até o 15º andar, sem utilizar nenhum equipamento de segurança. Ou seja, ali já começava toda a doideira, né? Que a gente poderia ver mais aí pra frente em outros programas copiando, sim, tipo, de arriscar, de abravanelras. Mas não tem como passar pela carreira dele sem lembrar lá em 71, a capa da revista que ele tirou completamente ali da falência, que tava aí na falência a revista, né? Tava tendo uma falencinha, mas com uma foto dele carequinha na capa, montagem, claro, né? Mas sendo estampada ali na capa, por meio dessa montagem que pareceu careca, as vendas atingiu um nível histórico que reformulou todo... Mano, pra uma revista, sei lá, que tava vendendo 200, passou a vender 500 mil. Isso é muita coisa. Mas quem não ia querer ver? É muita coisa, ó. Sempre são esses carequinhas. Só me lembra o meme da Maísa puxando a peruca dele anos depois e falando: ele é careca. Ele usava peruca? Não, claro que não. Tá. Maísa é louca, Maísa, você é louca. Maísa, eu, hein? Mas essa TV que ele começou ali, né? Não vamos brincar de forca, troféu imprensa, essas coisas assim do começo ali. Até o programa em si do Silvio Santos começou tudo numa TV antes, que hoje em dia agora é a TV Globo, né? De fato. TV Paulista, a TV Rede Tupi, essas coisas todas, TV Cultura, não sei o quê. Hoje em dia ele é reformulada, né? Como a Grande Globo de produções aí. Por volta dos anos 70, 80 que ele fecha o contrato com a Rede Globo, né? Que a Rede Globo já estava passando por toda uma reformulação ali na grade, já não tinha mais espaço pro Silvio Santos, de uma certa forma, do jeito que ele era, né? Que era uma marca à parte da Globo, isso a gente pode se dizer. Então não tinha mais espaço, queriam moldar muito ele pra caber. Ele ficou grande, né? Queria... Ó, tem isso daqui, se vira com isso. Ele não queria aquilo, ele sabia... Lembra de toda a história que ele já passou aqui por ele, que ele sempre via que não tava cabendo ali, não era pra ele, tá pouco, o salário não é aquele, vou sair daqui, não quero isso daqui não. E foi mais ou menos isso que ele fez com a Globo lá no começo, né? Saiu e começou a fundar a sua própria rede de TV. E ressaltando que ele botou dinheiro nessa história, ele não entrou puro não, tá? Assim como ele não entrou puro, ele também não saiu, porque ele já saiu e fez o quê? Já saiu lacrando. O que ele fez, Bia? Pegou toda essa força de vontade aí, foi o canal próprio do Gato, né? Botando aí, após vencer a concorrência pelo canal 11, né? De adquirir que o canal já existia de uma certa forma, então ele veio ali, meio que, vamos dizer, arrendou, vamos de arrendar, não sei se é essa a palavra certa, mas tá ali, né? Que foi aberto pelo General Geisel. O Silvio deu início a essa história, né? De uma emissora própria, e foi lá em 14 de maio de 76, meus amores. Uma televisão taurina não tinha o que dar errado, né? Ai, não, eu não tinha nem notado. Aí ele entrou no ar com o canal Estúdio Silvio Santos Cinema e Televisão, conhecido por TVS, né? Lá em 76. E bombou, tá, baby? E nesse mesmo ano, o empresário comprou 50% das ações da Record na emissora e passou a exibir programas Silvio Santos diferentes, que durou até o fim daquele ano. E ao ar pela TV Tupi, Record e TVS, Silvio Santos consolidou um feito inédito no Brasil. Em março de 1981, o presidente João Figueiredo concedeu 4 canais a Silvio Santos. Ou seja, saiu de 1, ganhou 4. Eu adoro Tati 4, é muito bom, gente. Isso aí é dupla honra, gente. Olha, 4. Tipo assim, me deram um pé na bunda, não fecharam comigo. Eu fui nossa, e eu ali, honrar 3 vezes mais. Foi 81 que oficialmente nasceu. Você sabe o que significa SBT?
SBT, Alessandra Neves? Será que o pessoal de casa sabe o que significa, né? Porque, como eu já falei, antigamente era TVS, né? Mas em 81 passou, né? A junção disso tudo passou a ser SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Eu sei sim. É isso aí, na manhã de 19 de agosto de 81. Ele ganhou, né, todo um destaque nacional com os programas Qual é a Música, Porta da Esperança, Em Nome do Amor. Olha, é muita coisa, né? É história a rodo. Fala igual minha avó. E não dá pra falar tudo, né, Bica? A gente vai ficar aqui o dia todo falando sobre. Pra tu ver que faz tanto enraizado no público brasileiro, aquelas coisas todas, porque Em Nome do Amor surgiu aquela famosa frase que acho que todo mundo já passou aí pra falar pros amiguinhos, pra alfinetar um amiguinho com alguém que gosta. É namoro ou amizade? Nossa! Surgiu desse programa, meus amores. Às vezes a gente fala as coisas sem nem saber historicamente de onde vem, né? Faz parte ali da gente, a gente nem sabe. Tá aí, ó. Silvio Santos não tem como falar assim. Eu acho que pelo menos até... Qual geração, assim? Vamos jogar na minha? Que eu acho que foi muito mais presente. Até uns, sei lá, quem tem uns 25 anos agora, hoje em dia. Ainda conheceu bem Silvio. Bem Silvio. Então não tem como você ter uns, sei lá, 20 aninhos de idade aí e falar que Silvio não fez parte da sua vida. Que fez, seus meus domingos amores. ele tava lá, porque ele foi persistente. Ele falou que ia parar até os 60, mas foi até os 90. Gata. O planinho dele era parar nos anos 2000, mas não foi bem então, além. Ele chegou até nós, de 20. Eu também tenho 20, cheguei. E foi em 87 que o programa de humor A Praça é Nossa estreou no SBT. E na ocasião, Silvio Santos participou do lado de Carlos Alberto de Nóbrega e relembrou a história que teve junto ao pai Carlos Manuel, né? Que já tinha falecido ali anos atrás olha, uma história muito bonita, né? Pra tu ver assim, de amizade, dessas coisas todas. E como eu já havia citado antes, foi em 93 que ele já tinha recebido o título de programa mais duradouro do mundo pelo Guinness Book, tá? No livro dos recordes. Ou seja, o programa lá na época já completava 31 anos. Imagina agora, meus amores, estamos em 2024. Faz a conta aí, que eu sou de humanas, não sou de exato. Tem bastante coisa. Então, olha, é história da comunicação, né? É a história da televisão que é passada entre esses anos todos. A gente vai passar aqui rapidinho, né, por alto, pelos casamentos, pelas filhas, porque fazem parte de fato, né, mas não entrou aqui na timeline falando, mas querendo ou não, tava se infiltrando ali no meio dessa história. A gente só veio, né, seguindo a história de Silvio Santos e televisão, deixando o pessoal um pouquinho de lado, porque a gente vai pro pessoal bem rapidinho, né, falar uma coisinha ali, mas pra vocês verem como é que é uma história de resiliência, né, de um homem de força, que é capaz de, tipo, pensar e tá ali, produzir, fazer, ir atrás e passar por tanta, vamos dizer assim, uma filmografia do gato, sim. De Vamos Brincar de Forca, Troféu de Imprensa, programa do Silvio Santos, Show de Calouros, Porta da Esperança, Passa ou Repassa, Topa Tudo por Dinheiro, eu tô topando tudo por dinheiro, topa tudo por Pix. Vamos repaginar, vamos fazer isso hoje. Gente, um quadro do Em Off na Selva. Ai, que delícia! Influência de Silvio Santos. Hot, aqui na carinha também. Vamos de hot. Em Nome do Amor, Gol Show, Chaveco, Teleton também, né? Que é gigantesco. Sim, aí, temos até hoje, tá? Show do Milhão, acho que foi um dos nomes também. Que, ó, Show do Milhão é Show do Milhão. Eu não me aguento com Show do Milhão, com as pessoas respondendo as perguntas ali, que tipo, acho que só um ganhou 1 milhão de verdade até hoje, assim, na história do Show do Milhão. Eu vou fazer um relato aqui. Patrícia Bravanel, você que tá de frente agora. Volta! Ouça aqui o Em Off Pod, nós aqui, Bieco e a Neves, estamos aqui pedindo para poder participar de um quadro, porque já que a gente não teve a oportunidade de conhecer Silvio pessoalmente, nós somos íntimos, né? Na telinha somos muito íntimos de Silvio, e eu tenho certeza que o Em Off Pod tem que participar de um quadro do programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel. Qual é aquele de responder as 3 perguntas? Eu não sei se é o nome de fato. Jogo dos pontinhos, as 3 pistas, né? Alguma coisa assim. Seria tudo a gente jogando contra, eu sou competitiva. Aí jogo das
Eu quero esse Jogo das mesmo. três pistas, Das né? três Algo assim, pistas. eu amo. Aí eu ia acertar todas, ia derrotar a Bianca. Tivemos a Casa dos Artistas, Nada Além da Verdade, 1 milhão na mesa. 1 milhão é sempre do milhão, né? Eu lembro muito uma das maletinhas que ia abrindo com 1 milhão, assim, e tinha que achar, eu acho que era de 1 a 100, sei lá, tu tinha que achar onde estava 1 milhão dentro. Eu não lembro mais ou menos o nome desse, mas tinha. O milhão era dentro dele, né? São coisas As que... barras de ouro, meu Ai, Deus! não. Não tem como. A única coisa que ia nos reais é comprar a telecena. Sorteio da telecena que ele fazia, gata. É muita coisa pra você lembrar. Eu já quero me inscrever na Jequitinha. Não tem como, mas acho também uns que furou muita bolha, assim, atravessou muitas gerações, foram as câmeras escondidas, né? As pegadinhas. Deus, ali, ele infiltrou, assim, inseriu na vida de vinha, sei lá, as videocacetadas, de vinha essas coisas todas que são engraçadas, até dar carreira pra muitas pessoas hoje em dia na internet que faz comédia, né? Surgiu ali das câmeras escondidas. Com certeza. Com certeza, meus amores. Então a gente deve muito ao Silvio Santos, né? Nesse meio de comunicação, nesse meio de tudo, assim, que engloba os audiovisuais, né? De filme, de vídeo, de áudio, de tudo que vai englobando esse chegar na casa dos outros, né? Através da comunicação, a Silvio Santos. Não só ele, né? Mas a ele também, a popularizar isso tudo, assim, no nosso Brasilzão. E é mundo afora. E eu vou lembrar de uma pessoa que eu acho muito importante falar aqui. Ivo Holanda, conhecido como o rei das pegadinhas. Quem não riu com esse homem, gente? Lívia também ficou mundialmente conhecida como uma pegadinha assustadora no programa. Adriano Arbol, Pete e entre outros, gente. Olha, é muita gente boa, muitos atores, Silvia ajudou muita gente, muita, mais do que a gente possa imaginar. Então nós como artistas, né, Bi? A gente precisa estar aqui falando desse homem maravilhoso, desse legado, que eu não vou parar de falar que ele deixou pra nós aqui. É maravilhoso. E vamos de Silvio. Se aventurou em muitas coisas, né? Tentou se aventurar ali também numa política, no seu... passar, assim, da carreira, né? De muitas coisas, como a gente falou também aqui, vários programas maravilhosos, mas uma coisa que assim como a minha comunidade, o meu vale, eu venho aqui falar, né? Tipo, dar esse ressalva, esse nome, porque, infelizmente, assim, falando pelas pessoas, né? A gente pesquisou muito sobre o Silvio pra vir falar, né? Assim como a Lê também viu o filme, fomos atrás de muitas coisas pra pesquisar. A gente lidar com comentários na internet, né? Com pessoas, como as pessoas recebiam também o Silvio Santos na internet. E é aquilo, meus amores, nem Deus, né? Deus nem veio na Terra, nem Jesus agradou a todo mundo. Quem seria Silvio Santos pra agradar, né? Então tá aqui. Tem seres humanos que amam, tem seres humanos que odeiam o Silvio Santos por motivos pessoais ou não, mas que fiquem aí, que falem, né? Falem bem ou falem mal, mas eu falem de mim. Continuem falando. Vai deixar de ser Silvio Santos. Continuem falando de Silvio Santos. Mas uma coisa que eu queria levantar, assim, que de fato o gato, ele foi pioneiro, sabe? A trazer, assim, na TV aberta, shows de transformismo, né? Sim. Todo esse lado, assim, que de uma certa forma era muito do underground, uma coisa muito desconhecida, uma coisa que não era muito falada, né? E ele trazia, assim, até por uma forma de querer conhecer, de querer entender o que era aquilo, porque a gente passa citando as pessoas, né, de comentários na internet, de tipo, falar que ele era misógino, gordofóbico, ou até LGBTfóbico, racista, de um monte de coisa. A gente vê uma pessoa que cresceu, que viveu, né, que nasceu numa outra época e tinha um certo tipo de costumes, né? Às vezes as pessoas passam por essas coisas sem nem ao menos saber, né? Nem ao menos estarem inseridos de tipo, eu sou isso de fato, eu fiz isso daqui sem querer atingir outra pessoa ali de uma outra forma, mas a gente não pode apagar essas coisas que foram feitas. Ele foi o pioneiro ali de trazer pessoas da LGBTQ aí no meio da televisão, né? De estar dando destaque pra esse tipo de pessoal. Que eu falo, as minhas palavras de bico, não vale a pena. Mentira. Nossa. Você é cancelada junto com o Silvio Santos, Não tem como cancelar Silvio Santos. Santos. Não tem, gente, não dá. Para começar, eu acho que, como você falou, Bi, Silvio, ele é de uma outra época e ele estava em outra dimensão de raciocínio. Porque ele era um cara da diversidade. Ele agregava, ele não fazia segregação, ele só agregava e era uma coisa muito bonita, porque essa inclusão que ele fazia questão de botar na tela. Hoje em dia a gente vê com muita facilidade, porque somos multitelas, né? A gente pode estar desde o nosso smartphone, do nosso Android, até vendo uma televisão, a gente está vendo o artista ou aquele influencer, aquela pessoa que a gente gosta de estar vendo. Mas nessa época não, nós éramos limitados, principalmente a comunidade LGBTQIA+, e assim vai. Principalmente
principalmente porque, Bia, não tinha abertura para eles. Não tinha abertura para a comunidade. E como é que a gente fala que Silvio era homofóbico? Não tem como dizer, porque era um cara que colocava na tela. O bem mais precioso que ele tinha era a TV. Era algo que ele deixava bem claro, que era uma coisa que andava ali paralelo com família, com vida, e a TV era a coisa mais importante, ele estar ali na frente, sabe, das câmeras, atuando, trabalhando, representando uma nação, se comunicando em prol daqueles artistas que não tinham espaço. Então eu não posso acreditar que Silvio foi um homem homofóbico. Ele realmente nasceu em uma outra época, eram outros costumes, né? Era uma outra cultura, mas ele foi à frente do seu tempo, até porque ele foi o único que fez televisão até a idade que ele fez, né, gente? Gata, Tem que respeitar, né? E dentro disso tudo, né, de fazer a televisão acontecer no Brasil, né, da rádio, da comunicação, da publicidade, como eu falei, ele se enfiou também até nos meios eleitorais, que eu tenho certeza se ele tivesse concorrido a alguma presidência, alguma coisa, o gato teria levado, né, teria aí mais uma coisinha pro currículo dele, mas também já teve banco, Telecena, Jequiti, hotel de luxo, sabe, tudo, olha, é muito empreendedor, né, que, assim, chegou no final da vida, infelizmente, né, perdemos ele no final desse ano, assim, meado foi agosto, né, agosto é o quê? Já é segundo semestre, vamos falar que é final, já quase final, né, do ano, pode-se dizer assim. Foi dia 17/8, né? A gente, então, perdeu essa grande voz, né, essa grande potência que foi Silvio Santos, mas que as coisas dele que tá aí, através das filhas sendo feitas, né, o SBT continua com uma garra mais ainda que tudo, e... Você consegue ver luta. Sim, consegue ver Você consegue ver aquela gana daquelas meninas, de todos, sabe? Eles estão tentando ali todo dia. E é por isso, Bia, que eu faço questão de dar audiência pro SBT, porque eu acredito nesse canal. E não tem essa, gata. A SBT fez, olha, são os desenhos, Bom Dia e Companhia. O que foi o Chaves, né? gente? O Chaves, mano, o que foi Chaves? Chaves é um reset cultural, assim como Chaves tivemos muitas novelas mexicanas. Sim. Marias de vários bairros. Maria de sei que lá, Maria de sei que lá, Rebelde, meus amores, RBD pra nós, queridos. Ele trouxe muita coisa e foi um dos pedidos dele, né, de tipo, quando ele, assim, ele já vindo a prever um certo falecimento, essas coisas todas, ele vem, que não deixam de passar desenho na minha, né, na minha emissora, e tá aí. As filhas estão fazendo isso, de fato, é uma emissora muito família, né, uma coisa muito casa, muito aconchego. Olha, só de lembrar, tipo, dos filmes à noite, aquilo tudo, é tudo, não dá. Gente, eu me lembro de vendo Sabatão sertanejo, eu queria ficar acordada. De madrugada passava aquele, 2 homens e meio, era alguma coisa assim, 2 homens e meio, era tipo uma série, algo assim, que não vem ao caso, mas, sabe, Rafaela, nossa amiga lá em comum, ela ia estudar, doidíssima, que ela virava a noite vendo aquilo ali, chegava na escola de manhã, doida de sono. Quem não pernoitou com o Jô Soares 11h30? Olha, quem não pernoitou? Muita coisa, né? Gente, muita coisa da história. Vivida aí na televisão brasileira. Outro gigante, né? Saudoso, né? Muitos gigantes temos aqui, né? Muito. Mas a gente pode passar rapidinho pelos casamentos que ele teve, né? Foram 2. Sagitariano, né, gente? Já começa, né? Mas habla aí, dá uma hablada. Ele foi casado por 2 vezes. O primeiro casamento foi com Maria Aparecida Vieira Abravanel, em 15 de março de 1962. Eles se conheceram na Rádio Nacional. Da relação nasceu 2 filhas, as mais velhas, Cíntia e Silvia. Infelizmente, ele perdeu Maria com um câncer no aparelho digestivo e ela faleceu aos 38 anos em 1977. Muito nova, né? Muito. É tipo... não sei, né, aquilo de tipo... Teve toda aquela história, né, dele esconder família. Como é que foi isso, tipo, dessa transição? Então, ele escondeu a família para não perder essa aura de galã. Que ele estava alcançando muitos fãs, muita audiência na época. Ele estava no auge. E ele tinha essa ideia, que foi até uma ideia muito tola, do qual ele se arrependeu muito ao longo da sua vida. Mas a gente até entende porque, assim, tipo, ele tendo uma família, né, casado, aquilo ali, e a morte foi muito precoce, né, de uma certa forma. 38 anos. E quando você, às vezes, eu, pelo meu ver, assim, é meio que, vamos dizer, jogar assim, uma Sandy fez com o filho, às vezes é não expor o filho àquela fama, aquela coisa, pode ser isso também, de trazer pra esse lado, de tipo... Ele tá construindo uma imagem, né? E trazer uma criança, às vezes...
você traz uma fama pra uma criança que você não sabe nem se a criança quer ser famosa, sabe? É respeitar. Mas também chegar a esse ponto de esconder é um pouco pesado, né? Porque você poderia muito bem falar que, tipo, não, tem uma família não sei o que, mas não quero mostrar. E acabou, sabe? Prova viva Tem de que limite. Silvio teve mais uma coisa que Silvio sabia fazer muito bem, fugir de paparazzi. Que como, né, o povo não descobriu muito depois. O segundo casamento, ele já ocorreu dia 20 de fevereiro, já foi um casamento aquariano de 1981 com Íris Pássaro que nome, gente! Oh, lindo, né? Íris Pássaro Abravanel. Íris trabalhava no Baú da Felicidade. Tá vendo, gente? Tá vendo a ligação? Eles tiveram 4 filhas: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Essa Rebeca aí já pegou a influência do nome de vó? Né? O nome da avó era Rebeca, né? Que linda homenagem, né? Muito legal. A Cíntia, né? A Cíntia Silva do primeiro casamento, ambas filha da Cidinha, né? A Cíntia, como foi a primogênita, ela foi conhecida assim como a filha número 1, né? Não é que seja sem favoritismo, que ele amava todo mundo igual. Ele dava número pra assim creio eu, né? Mas chamava disso. Ela atua como diretora de teatro e é mãe do Tiago Abravanel, né? Que todo mundo também conhece aí também, da família Abravanel, que era neto de Silvio Santos. E a Silvia também é filha dele, né? Com a Cidinha, com a apresentadora de TV. Assim, foi puxando o pai ali naquelas coisinhas assim de tipo, começou a apresentar o Bom Dia e Companhia, assim, diretora, aquelas coisas todas assim, veio mais puxando ali pro lado dele, assim, da comunicação de televisão. Não deu mole, né? Já foi logo, vamos trabalhar, vamos fazer esse dinheiro crescer mais ainda, papai. E sabe o que é o mais engraçado das meninas, das mais velhas? Por muito tempo, pelo fator de Silvio ter escondido essa questão de ter uma família, muitas pessoas falavam, né? Porque não tinha internet, né, gente? Então o povo era cruel. As pessoas falavam que as meninas eram adotadas, que as meninas não eram filhas dele. E na verdade eram, né, gente? São filhas de Silvio Santos, né? Não ia nesse nascimento. Já a Daniela é casada, né? Maravilhosa. Ela não usa o nome mais Abravanel, né? Ali no sobrenome dela, então é Beirute. Então a Daniela Beirute é o único, o restante é todo mundo Abravanel. Mas ela também que esse sobrenome Beirute. Ela é a primeira filha desse segundo casamento, né? Com a Íris. E trabalha como diretora de arte no SBT. Ou seja, também tá ali junto com o papai, né? Tá todo mundo CLT. Tava junto ali fazendo as coisas. A Patrícia também, como todo mundo já viu aí, né? Herdou o programa Silvio Santos e tá com maestria. Tá com maestria fazendo isso como uma apresentadora de televisão. E tá maravilhosa. E não é só o programa do pai, não. Tem vários outros que ela também tá dominando. Gente, ao vivo, essa mulher é uma máquina. Prova viva de que é filha de Silvio Santos. Parabéns, Patrícia. Realmente aquela e Rebeca também, puxou a veia. Rebeca também vou pra ela agora. Rebeca Abravanel, que terceira filha do segundo casamento com a Íris, né? Ela já é formada ali em cinema e já apresentou Roda Roda Jequiti. Eu amo também esse programa. Ela continua apresentando tá lá, gato. E Renata Abravanel, quarta filha, né? Quarta e última desse segundo casamento. Mais nova, no caso de todas as filhas, né? Ocupa o cargo de destaque no grupo Silvio Santos. Ou seja, todas estão ali e vão mandar fazer essa empresa, né? Que é de bilhões. Vamos falar essa empresa de bilhões. Fala fortuna. Fala esse valor de fortuna. Estimado ali em 3,9 bilhões. Meu amor, só queria um milhão pra mim já tava bom. Um negocinho assim. Só meio. Uma caridade. Um negócio padrão. 50 mil tá bom, né? Pra resolver pagar as continhas de final de ano. Mas aí, né, infelizmente, como a gente já falou, 17 de agosto de 24, passando por toda nessa carreira vasta, enorme, tem muita coisa, gente. Não tem como a gente trazer tudo aqui nesse episódio, né? Que é muito, muito pequenininho, muita coisinha, mas até depois dessas crises de saúde, né, que ele vinha tendo, assim. Ao decorrer, a gente não destacou muito, mas ele teve muitas crises ali nos anos 80, né? 70, 80. 1988. Tiveram algumas coisinhas ali de saúde. Com 57 anos ele começou já a dar ruim. Já tava. Dá ruim não, dá bom. Mas tava ali, tava descobrindo um monte de coisa, né? Tipo, mas Silvio sempre se tratou muito, ele sempre se cuidou muito. É meio que também é o preço, né? Desse lado de tipo, você se entregar muito ali pras coisas que você quer fazer. Querendo ou não, uma hora a saúde, meu amor, dá ruim, dá uma travada ali pra você voltar e falar, se cuida, mas
Como era previsto para ele parar ali nos anos 2000, ele não parou, meu amor. Ele continuou com muita maestria, fazendo muita coisa, mas ali nesse intervalinho, né, nesse começo, assim, nesse meado de tipo, já tinha perdido a primeira esposa, vinha esses problemas de saúde, né? Tendo as primeiras filhas do primeiro casamento, aí vindo se casar de novo e tendo as filhas do segundo casamento, meio que crise familiar, né? Pode ter até 3 filhas, aquilo tudo assim, de ter, tipo, ter escondido, aquelas coisas todas. Mas foi um sequestro, né? Vamos de 2 sequestros, assim, passado pela trajetória de Silvio Santos, que foi falado muito, né? Parou o Brasil de fato, que passou ali pela vida dos Abravanés, vamos assim. Foi o primeiro reality do Brasil? Quase isso, né? Foi o primeiro de reality, fato, gente. Que de fato ele trouxe essa volta, acho que meio que reconciliou a família, pode-se dizer. A Mari estava bem. Sim. Fala um pouquinho dessa tragédia que aconteceu, né? De uma certa forma. Então, eu tava acordada. Tu vivenciou aquilo ali. Eu vi isso nos telejornais, gente. Eu não vou dizer a minha idade pra vocês agora, que não há necessidade, né? Não mas, tem porquê. Quando foi noticiado que Patrícia foi sequestrada, já foi um choque para todos, né? Sabemos que houve um valor de resgate, que Silvio sempre foi o cara, o negociador, que ele resolveu o negócio, ele foi babadeiro, ele resolveu o negócio pra ele mesmo. Ele não deu mole não, ele foi lá, pegou a filhinha dele de volta, deu tudo certo. Patrícia já em casa, todo mundo tranquilo, Brasil já respirando. E Patrícia nem era Patrícia não, gente. Patrícia era simplesmente só a filha do Silvio Santos. Uma estudante ali da faculdade. Isso aí, novíssima. Gente, tem noção que o sequestrador se desesperou porque ele começou a ser caçado, né? A polícia foi pra cima, óbvio, claro. Porque a gente tava falando com um homem que alegrava a vida de todos os brasileiros aos domingos. A gente não tava falando de qualquer um, a gente tava falando de Silvio Santos. Então, a segurança do nosso país foi resolver esse B.O. Chegando lá, acharam ele, mas não conseguiram pegá-lo. Ele fugiu. E pra onde que ele fugiu? Fernando foi o nome desse rapaz, que ele perdeu a noção, se perdeu dos outros 2 irmãos que foram presos, mas ele conseguiu fugir. Mas em vez de ele fugir para bem longe, para as Ilhas Caimãs, alguma coisa assim... Que ódio! Olha, ele não fugiu, gente. Ele foi para onde, Bi? Pra casa de Silvio Santos. Vamos de mansão. É pra mansão de Silvio Santos, gente. Pra quê? Tentar fazer tudo aquilo ali de pedir novo, uma né? negociação. Silvio, abre a porta da esperança pra mim. Silvio Santos em casa, gente, fazendo, né, sua malhação, sua caminhada na sua esteira. Tranquilão dentro de casa, bate de frente com quem? Com o sequestrador de sua filha. Reconheceu o sequestrador pelo timbre de voz, gente. E a partir daí começou uma negociação entre polícia civil, polícia militar, governador e afins. E a partir daí a vida de Silvio mudou, porque ele conseguiu negociar a própria vida a ponto de fazer filé com queijo pro sequestrador. Olha, porque eles ficaram trancados num cômodo da casa dele, fez a família toda de refém, liberou as filhas de Silvio e sua esposa. Iris automaticamente foi desenrolar lá com todo mundo no telefone e Silvio desenrolou diretamente com o próprio governador da cidade da época, que falou, vamos garantir aqui a liberdade de Fernando para que ele não saia morto desse sequestro, que o Brasil queria detonar esse cara, mas Silvio estava fazendo o quê? Praticando uma coisa mais linda que todo ser humano pode fazer, que é o amor ao próximo, independentemente de suas falhas. A prova de que era um homem genuinamente bom. Muito generoso, né? De tratar todo mundo na mesma patente. Não tinha isso de você é mais pra baixo, você é mais pra cima. Tenho certeza que Silvio perdoou esse homem, sabe? Com certeza. Ele que deu mole, porque, né, olha o que ele fez, o cara show do milhão. Estragou a vida dele. Ai, meu Deus, mas através desse fatídico, né, acontecimento que tá aí agora registrado em filmes, né? Temos vários diversos documentários, reportagens da época, então vão atrás, vão procurar, vão consumir, vão com a opinião de vocês. Não vem pegar a opinião de internet e falar, vou assistir isso não, porque estão falando que é ruim, isso, aquilo. Não, vai lá, assiste, principalmente quem não viveu, né, isso, quem não tava lá, pra ver, pra sentir essa adrenalina, como é que foi. Porra, mona, o cara mais conhecido aí do Brasil, passar um sequestro, sabe, não tem. É como se sequestrasse a Anitta hoje em dia, do nada, eu me livre. Bate na boca, ô caboclo, protege a minha. Que ódio. Gente, mas já bateu tão bom aqui pela Anitta. Mas é como
se fosse isso, era uma notícia que pararia o Brasil, né? Já tô ouvindo tocando assim, aceita, baixinho. Mesmo tendo pessoas que não gostam e pessoas que gostam, naquela hora ali todo mundo se une num prol único, genuíno, de tipo, querer aquela pessoa bem e tá livre daquilo ali, né? Deus me livre, olha, é sobre. De fato, é um ser que, assim, é insubstituível, né? Para a história da comunicação, para a história da televisão. E mesmo... Acho que ele já tinha em vista. Hoje em dia, claro, as filhas estão comandando aí com tudo, né? A família comandando com tudo. Todo o legado de Silvio Santos. Mas eu acho que na trajetória ali dele, né? Conhecendo outras pessoas, assim como ele serviu de... Ele teve influência de outras pessoas, né? Ele deve ter servido de influência para pessoas mais novas na época dele ali, que ele estava trajetando, ali, todo o trajeto já dos programas, aquelas coisas todas. E que a gente também não pode deixar de citar, né, Gugu Liberato, que passou aí, que eu acho que aos olhos de Silvio Santos ele seria assim uma pessoa à parte para poder seguir isso tudo para Silvio. E aos 57 anos, Silvio, ele meteu um atestado na própria emissora, vocês sabiam disso? Ele ficou 1 mês afastado por conta de um probleminha nas cordas vocais. Ele passou por esse probleminha, foi se tratar, foi para Miami, ficou lá sozinho em Miami uns 15 dias para poder se tratar, procurou os melhores médicos e voltou todo no enxalhaça, todo trabalhado no ouro. E quem deu conta aqui do trabalho foi Gugu, meus amores, o ariano, nascido no dia 10 de abril de 1959, o Gugu foi lá no seu auge, Silvio já visionário, já se ligou que ele já podia, né? Segurar o programa no lugar dele. E aí eles foram fazendo um rodízio e assim o Gugu foi crescendo na emissora. Infelizmente perdemos o nosso comunicador maravilhoso Gugu Liberato em 21 de novembro de 2019. Assim, como muitos, né, passaram ali pela SBT, né, tivemos muitos de várias gerações. Podemos a Eliana, né, a Hebe também, que já era aí um grande nome também, mas também fez parte do SBT ali, né, uns anos. Então muitos anos de apresentadores passaram por ali, mas claro, ele poderia ter um apreço pelo Gugu para estar ali, né, seguindo, mas é aquilo, né, cada história é uma história. Eu acho que um outro Silvio Santos não haveria, né, cada um ocupa o seu lugar ali. E tá tudo bem, né? E a gente tem até o Celso Portiolli, que a gente olha a imagem do Celso, a gente remete muito ao Silvio. Maravilhoso aí, E a gente sabe que são profissionais totalmente diferentes, mas que tem aquela veia artística, aquela influência de Silvio. A gente consegue ver Silvio em cada apresentador de TV. Isso é uma verdade. E ainda bem que em vida também ele já foi majestosamente, né, representado lá na escola de sambas, pela tradição, no ano lá de 2001, aquelas coisas todas. Então, eu acho que ele partiu, né, ele desencarnou sabendo o valor que ele agregava, né, nisso tudo, na comunicação, na história da televisão, no geral. Silvio entregou. Entregou mesmo. Bravaneiras. Em 2019, o Silvio parou de trabalhar. Foi a hora que, né, a gente teve Silvio, ele teve aquela fase grisalha, voltou pro cabelinho preto. Já só trabalhou nessa época, hein, gente? Mas uma coisa muito bonita que o Silvio nos provou mais uma vez, sem necessidade alguma de provar, é que ele não deixou o etarismo sucumbir. Para um homem é mais fácil, né? Mas tudo bem, assim, não é querendo relevar, mas tipo, mesmo assim é muito peso, né? Gente, o etarismo. Um comunicador de 91 anos, muita coisa, de pé, entregando um programa. É um peso, né? Deus, é algo muito poderoso. Então eu deixo aqui assim, o meu reconhecimento de que aprendemos todos os dias com o Silvio Santos. Será que vamos ver uma comunicadora mulher chegar até lá? Eu chegarei. Aí ele fala lá de cima, falta muito feijão com arroz, minha filha. Mas é aquilo, gatas, é aprender, né, com toda essa trajetória de Silvio Santos. Claro que a gente não trouxe aqui 10% dos 100% que foi tudo, né, de todas as informações tão preciosas. Então vão atrás de entrevistas, né, de Silvio Santos aí que estão na internet. Vão saber, vão ver histórias, filmes, tudo que tiver pra consumir, né, pra manter viva essa lembrança de Silvio Santos aí pra gente, pra nós. Compartilhar também, né, gente? Não é só ver e guardar para si, não. Passa a informação para frente para essa juventude de agora poder ter essa informação maravilhosa de exemplo de vida. Então já serve aqui, né, gatas? Ó, musicologia, compartilhando bastante pra quem aí, ó, vai compartilhando pra gatinha, né? Porque mais um episódio pra vocês aí de musicologia maravilhoso, né? Com muita pesquisa. E para todas as idades.
E lembrar, seguir aí, né, nessa crença de você acreditar em você mesmo, que eu acho que o que o Silvio Santos mais fez na vida dele foi acreditar nele, né? Na doideira que ele tava ali, ó, vou fazer isso, é isso agora, vou lá e faço, e não tem ninguém acima de você só Deus. Então pega seus pensamentos aí, personifica todo, personifica, faz de tudo, faz acontecer. Se é pra te fazer feliz, né? Se é pra te fazer o bem. E também sem magoar ninguém, né? Sem subir em cima de ninguém, fazer a sua própria trajetória aí com muito glamour, muito requinte, muito glitter. Faça, vai atrás dos seus sonhos. Não deixe de acreditar em você nunca nessa vida. Que a nossa felicidade ela não tá encontrada ali no final. A felicidade de Silvio não tá vendo quase 7 bilhões. Mentira, já joguei lá. Gente. A felicidade dele não tava ali no que ele deixou pras filhas. A felicidade dele foi todo esse processo. Então a gente saber que a nossa felicidade não tá lá no fim, no que a gente vai alcançar na frente. A felicidade tá aqui agora, né? Tá nesse processo que a gente tá fazendo agora. Os percalços é um caos, mas a felicidade tá aqui. E sempre saber, né, da marchinha de Silvio. Vamos terminar com a marchinha de Silvio. Ai, que linda. Então vocês levem essa partezinha pra vocês dessa música que músico também, né? Cantor, que a gente esqueceu de falar isso. É cantor. Qual é a tá música? E vamos de olê, olê, olá. Silvio Santos vem aí. Quer terminar cantando ou só recito? Melhor recitar, deixar o coisa mais poemática. Ai, deixa eu fazer o laiá, laiá. Laiá, vai, Tá faz. bom, vai. Laiá, laiá, laiá. Laiá, laiá, laiá. Silvio Santos vem aí. Laiá, laiá, laiá. Agora é hora De alegria. vamos sorrir e cantar. Sorrir e cantar, gatas, sempre. Do mundo não se leva nada. Nada, 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 nada. Vamos sorrir e cantar. Lá, 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 lá. Hey. Lá, 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 lá. Ai, eu quero um aviãozinho.